Oi, minha galera do nono ano. Como eu havia prometido, hoje a gente vai ter uma aula de revisão para a nossa primeira avaliação. Independente da gente estar ou não no lockdown, eu já havia dito que eu ia fazer esse vídeo, né? Demorou um pouquinho porque eu não consegui colocar no início da semana, mas nós estamos hoje aqui na nossa aula e a gente vai tentar recapitular um pouquinho do que a gente viu durante esse primeiro bimestre, durante esses nossos assuntos da primeira avaliação. Caramba, eu olhei no vídeo, olha a unha da professora. Meu Deus do céu, Senhor. Vida de professor de vez em quando é assim, a gente fica sem tempo para algumas coisas. Mas como vocês estão vendo agora, a gente tem um cenáriozinho mais ou menos, né? Para a gente poder gravar nossas aulas com mais tranquilidade. Eu ainda estou me acostumando a usar a câmera desse jeito, assim, na horizontal. Então, me perdoem se em algum momento parece que eu estou olhando para um outro lado, que não é o que eu deveria olhar, tá bom? Mas a gente vai se reinventando. Eu ouvi uma palavra de um professor que vocês conhecem, o professor Diego, ele disse, amiga, mais uma vez, lá vamos nós nos reinventar. E o que seria, né, da nossa vida se a gente não se reinventasse, se a gente não aprendesse o tempo todo alguma coisa nova. Então, por nós termos que voltar novamente para esse meio, né, durante as nossas aulas, não sabemos até quando. Então, ontem eu já comecei a arrumar esse espaçozinho que vai servir não só para os vídeos das minhas aulas de ensino das artes, como para qualquer outro vídeo também que eu venha gravar, como vocês sabem que eu faço, tá? Então, o nosso assunto da nossa primeira avaliação, ele começa na página 10, tá? Então, esse assunto que eu vou ver não é novo, a gente vai apenas recapitular aquilo que já foi visto em sala de aula. Se por um acaso você perdeu alguma aula, você não tá meio perdido, não sabe o que foi feito em sala de aula, tá? Depois você pode estar tirando algumas dúvidas específicas lá no nosso grupo ou no PV, vocês têm o meu número, tá? E aí o nosso assunto começou na página 10 do livro, o nosso livro, tá? Para quem for assistir de repente quiser aproveitar essa nossa aula, ele é o link da arte, tá? E aí vem falando sobre formas de comunicação, né? O início desse livro, todo o assunto começa assim, para começo de conversa, tá? E aí ele vem falando que são inúmeras as formas de comunicação com as quais o ser humano de todos os povos, países e culturas registram ou registraram sua passagem por este planeta. Então, nós não, quando a gente fala de comunicação, a gente pensa logo na fala e na escrita. Mas não é somente esse meio que não são somente esses meios que nós temos. E eu brinquei muito, que eu disse assim, nono ano vocês vão ver o que vocês viram no sexto, que foi sobre arte rupestre, arte indígena. E quando vocês passarem para o ensino médio, vocês vão ver de novo. Por que será, né? É a base, é da onde começa, né? Muita coisa em meio à arte, em meio à comunicação. E aí no nosso livro vai falando nessa página 10 e 11, dizendo que é uma forma da gente registrar tudo aquilo que aconteceu na nossa vida, tudo aquilo que já passou e que serve de experiência hoje em dia. Hoje, quando nós deixamos alguma coisa registrada através de foto nas nossas redes sociais, a gente está também passando uma mensagem. Quando a gente coloca algo no nosso status, a gente está passando uma mensagem, mesmo que você não escreva, mesmo que seja um vídeo, mesmo que seja uma foto, apenas uma imagem, um desenho qualquer, você está querendo passar uma mensagem com aquilo. Deixa registrado o que você pensa, o que você está sentindo naquele momento. Então, existem várias formas. E a intenção aqui não é apenas contar uma história registrando datas, nomes. Eu digo assim, é importante a gente saber o nome das pessoas que fizeram parte da nossa história? Sim. Mas o que adianta eu gravar apenas o nome e não entender o porquê que aquilo aconteceu, né? O que adianta eu me prender tanto a datas e não saber qual foi o objetivo daquele acontecimento afinal? Então, a gente não está aqui apenas para registrar datas, apenas para registrar fatos e nem nomes. A gente está para passar uma mensagem, tá? Então, é isso que o nosso livro começa falando nesse nosso assunto da primeira avaliação. Aí a gente, através das nossas formas de comunicação, como eu falei,
a gente expressa sentimento, desejo, angústia, tristeza, alegria, esperança. Hoje eu pensei muito e tem algo que tem me incomodado durante esse tempo. E eu falei pro meu filho assim, eu quero fazer alguma coisa, me deu vontade de gravar um vídeo, me deu vontade de colocar o meu pensamento nas redes sociais, mas eu tô pensando com calma, porque tudo que a gente faz fica registrado, né? Como a gente está vendo na nossa aula de hoje. Então eu preciso ter um cuidado com o que é que eu vou querer deixar registrado, tá bom? Para que depois eu aguente também as consequências daquele registro que eu fiz. E eu chamo muito a atenção porque, ó, se o nosso status, vamos exemplo, a gente está falando de comunicação, tá? De forma de comunicação. Se o meu status, ele serve para que alguém veja como eu estou naquele dia, por que as pessoas têm se incomodado tanto quando a gente coloca como a gente está se sentindo naquele dia, né? Na verdade, o status ele foi feito justamente para isso, para você mostrar para aquelas pessoas que fazem parte do teu grupo, que tem o teu número de telefone, que você conhece, como você está se sentindo naquele dia ou o que aconteceu naquele dia. As nossas redes sociais, inclusive o Facebook, ele foi feito justamente para registrar nossos dias, registrar nossos pensamentos, saber qual a nossa preferência, seja ela política, sexual, de comida, o que for da nossa vida, a gente podia registrar ali. Mas quando a gente registra, isso incomoda as pessoas, né? Mas foi utilizado para que a gente viesse a se comunicar de uma maneira diferente. Eu digo assim, antigamente, a professora já está ficando, né? Já está na palavra antigamente. A gente tinha o diário, onde a gente escrevia, tinha cadeadinho e tudo, querido diário. Hoje aconteceu isso, meu coração bateu assim. Aí a gente escrevia tudinho, né? E guardava. Na época que eu era adolescente, era moda a gente ter isso. E hoje em dia a gente tem as redes sociais para se comunicar através não só dos nossos amigos, a quem fazem parte do nosso grupo de amigos naquela rede, mas também através do mundo, com nossas ideias, pensamentos, né? Com tudo aquilo que faz parte de nós, tá bom? E aí a gente vai percorrendo aí. Se você tá com o seu livro, você vai acompanhando comigo. A gente vai lá para a página 13, onde vem falar justamente dos primeiros encontros. Túnel do Tempo vem falar justamente sobre a arte rupestre, sobre o Homem das Cavernas, sobre a pintura rupestre. Como é que eles faziam essa comunicação, já que eles não tinham a fala, não se sabia, não dessa maneira aqui, tá? Eram apenas grunhidos, barulhos, e não se tinha também a questão da escrita, mas eles não deixavam de se comunicar. Tudo aquilo que acontecia durante o seu dia, durante a sua vida, era registrado nas paredes das cavernas. Professor, era com lápis? Não, vamos relembrar, tá? Era com sangue de animais, usavam muitas das vezes rocha triturada, sabe? Quando você pega a pedrinha e tritura, ela faz também o pozinho lá, que dá para fazer um pigmento. O carvão, tá? Vegetais. E a gente fez até uma experiência, alguns alunos puderam fazer essa experiência de pegar o que tinha em casa, fosse fruta, fosse vegetais, né? Eu disse assim, pega lá o coloral, pega o pó do café, mistura um pouquinho na água, não precisa fazer café. Mas para você ver que gera um pigmento, aquilo dali é um pigmento natural. Então, se eu não tenho a possibilidade de ter um lápis ou uma caneta que seja esse material que eu tenho mais atual hoje, eu já tenho possibilidade de registrar algo através daquilo, né? Através desses outros materiais naturais. Então, se eles não eram modernos como nós, e eles não tinham acesso a esse material que nós temos hoje, então eles faziam dessa forma, tá? E aí ficava registrado na parede das cavernas coisas a respeito do seu dia a dia. Eles caçavam, eles adoravam, eles tinham medo da... Quando eu digo adorar, eles tinham os rituais deles, né? Que eles consideravam rituais como se fossem mágicos, algo que era mágico. Eles faziam e aquilo iria acontecer de fato. Eles tinham medo dos eventos naturais como chuva, trovão, e tudo isso era registrado. Quando eles caçavam, eles achavam que se eles fizessem o desenho daquilo que eles queriam que acontecesse na parede das cavernas, de fato acontecia. Então a gente já vê um povo que desejava
algo através da mensagem. Quando a gente diz assim, quer dizer que basta eu desejar muito alguma coisa que acontece? Algumas pessoas, alguns estudiosos vão dizer que sim, né? Então eles acreditavam que quando eles desenhavam que eles estavam matando um bisão, matando um animal, aquilo de fato acontecia. Tanto que eles desenhavam isso com perfeição, né? Você olha nas paredes, nas pinturas rupestres, você vê sempre o bichinho desenhado com perfeição, mas os homens não. Porque se eles entendiam que eles dominavam o animal quando eles desenhavam na parede das cavernas, eles também poderiam dominar o próprio homem. E isso eles não queriam, não era a intenção deles, tá? Então eles usavam dessa maneira para deixar registrado. Eles se preocupavam em registrar coisas do dia a dia. Para nós, hoje, a gente entende isso como arte rupestre. Mas para eles não faziam com o intuito de ser arte, apenas de registrar. Aquilo que hoje a gente costuma registrar através de fotografia, que é o mais moderno que nós temos, né? Em relação à captura de imagens nesse sentido, eles usavam na parede das cavernas, tá? Já que eles ainda não estavam bem longe disso que nós temos hoje. E aí a gente vai passando para a página 14, 15, né, onde vai dizendo que algumas cavernas não são todas da mesma época. A gente já viu isso, na verdade, foi só recapitulando, né? Esse nosso assunto sobre arte rupestre, ele veio só nos relembrar aquilo que a gente viu detalhadamente quando estava no 6º ano. Pelo menos quem foi meu aluno viu esse assunto todas as vezes que eu dei aula. Todas as minhas turmas de 6º ano viram arte rupestre e arte indígena com a professora Ciana aqui, tá bom? Então veio falando sobre isso, sobre o que eles registravam, e eu já resumi, né? A gente não está aqui para fazer uma leitura do nosso livro, já que essa aula já foi dada, mas a gente está aqui só para relembrar, recapitular. E a gente vai seguindo até chegar na página 17, que diz assim, aprendendo com os nativos. Aí a gente já vai falar do povo indígena, tá? Então foram esses dois assuntos que pegaram bastante no começo, para fazer a gente relembrar daquilo que a gente já viu e daquilo e relembrar do que nós já vimos e lembrar daquilo que nós vamos ver de novo no ensino médio, tá bom? Então vem falando dos moradores que estavam aqui quando os portugueses chegaram ao Brasil, que foi justamente os indígenas, tá? Aquele povo que ele originou também o nosso povo brasileiro, tá? Nós somos origens inicial de indígenas, portugueses e africanos. Eu gosto muito de falar isso porque um dia desse um aluno perguntou assim, professora, mas não foi primeiro os portugueses e os africanos e depois os indígenas? Eu disse, meu irmão, analisa comigo. Quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram quem? Os africanos ou os índios? Foi os índios. Então, iniciou com os índios. Depois vieram os africanos escravizados. E aí foi se formando inicialmente. Porque hoje a gente já sabe que o nosso povo brasileiro é mistura de muitos e muitos outros povos, né? Tá? Então, outra aula a gente conversa mais sobre isso. Mas quem é meu aluno, a gente sempre debate em sala de aula sobre essa nossa formação, que é muito grande. Se a gente for fazer uma árvore genealógica na nossa casa, tudinho, a nossa árvore genealógica, a gente vai ver que a gente tem na nossa família, muitas das vezes, sangue espanhol, a gente não tem só a questão do índio, do negro, do português, a gente não tem só essa questão. Muitas famílias já têm mistura de outros povos que vieram para cá também, para o Brasil. Mas a nossa formação inicial foram desses 3 povos, tá? E aí, essa contribuição dos índios para a nossa formação é de grande assim, importância, muita diversidade, né? Ajudou a construir o nosso patrimônio cultural, porque praticamente tudo que nós fazemos envolve isso, principalmente, eu digo assim, tem alguns lugares que a gente não vai encontrar isso de maneira tão forte, tão viva, apesar de que no Brasil, o geral tem sim essa cultura africana, indígena, temos isso. Mas em alguns estados vai prevalecer mais a cultura de um outro povo, tá? Então não vão ser todos que vai ter essa influência tão grande.
Mas no caso da gente aqui no norte, nós temos essa influência grande, né? Indígena, temos a influência também africana, temos essa influência na nossa cultura, tá? E aí a gente vem trazendo os 3 principais gêneros nesse assunto, que iniciou na página 17, que é o gênero da pintura indígena, a pintura corporal indígena, a construção das moradias e as festas e cerimônias. Então, nós falamos um pouquinho sobre isso e, na verdade, vocês fizeram um resumo desse assunto, né? Nós lemos e fizemos um fichamento. Desculpem, não foi nem resumo, foi um fichamento, onde a gente pode tirar as partes mais importantes desse assunto que a gente estava vendo, porque, repetindo, você já viu no 6º ano, então você tem que tirar de letra essa primeira avaliação com todo esse assunto que a gente só está recapitulando, tá bom? Só que aí a gente fala um pouquinho da pintura corporal, que ela é bem elaborada, na maioria das vezes, tá? Ela não é apenas para deixar o corpo bonito, mas ela sempre tem um significado. A gente vai falando também dos objetos, da confecção dos objetos, que eles confeccionam objetos artísticos, mas também a maioria dos objetos deles tem uma utilidade. Então ninguém faz uma cuia porque é para ficar bonitinha, se faz uma cuia porque vai se utilizar, né, para beber água, para tomar banho, para se jogar água, como se fosse a nossa baciazinha, tá? O nosso baldezinho. Então eles não faziam apenas a arte por ser bonita, mas por ter uma utilidade, tá? Então é esse o principal objetivo, tá? Aí nós temos também, eu tô dando uma olhada aqui, tá? Pra gente não esquecer nada. Vai falando mais especificamente da pintura corporal, tá? E aí diz assim: embora os portugueses dissessem que os índios andavam nus, nada mais estranho para esses que tal ideia. Não sentiam necessidade de cobrir o corpo, mas as pinturas corporais funcionavam como um código social. Cada uma delas indicava uma situação específica: guerra, nascimento de filho, rito, luto, tá? E engraçado ou interessante, não é nem engraçado, tá? Que às vezes a gente está falando aqui, tá gravando, não dá, sai algumas palavras que não é nem aquilo que a gente quer falar, mas depois vamos dizer, ai, a professora falou engraçado. Não, interessante é que cada tribo, cada povo indígena tem o seu desenho, tem o seu tipo de desenho. Sabe quando eu visto uma roupa e alguém identifica e diz assim, aquela fulana ali, ela é patricinha. Ah, a outra ali, ela gosta de se vestir meio hippie. Ah, o outro é meio roqueiro. Pois é, isso não identifica, cada um de nós vem identificar de que tribo a gente faz parte? Então, da mesma forma, são os indígenas. As pinturas corporais, elas vêm justamente identificar qual a tribo deles, qual o momento que eles estão se encontrando, se aquela pessoa que está com aquela pintura aquela pintura é só para as mulheres, aquela pintura é só para os guerreiros, para os que caçam, para os que, né, para o pajé, para o chefe da aldeia, para quem é aquela pintura. Então, tudo isso é utilizado como uma forma de comunicação, tá bom? Faz com que a gente consiga fazer a leitura, tá? Desse povo. E aí também temos na arte indígena a arte plumária, tá? Que é aquela arte que justamente vai trabalhar com as penas, tá? Aquilo tudo bonito, colorido que a gente gosta de apreciar, é muito bonito mesmo, tá? Nós temos a arte plumária, temos as máscaras, tá? Deixa eu ver o que a gente mais tem aqui, pra gente não esquecer. As cores, a produção da cerâmica, tá? E os trançados, que fazem parte também, tá? Da produção utilizada no seu cotidiano, tá bom? Não esquecendo que os índios, eles fazem arte não como a arte em si, como nós vemos. Porque, gente, se eu for pegar um cocar indígena, eu vou usar ele pra quê? Né? Eu vou ver aquilo apenas como um adorno, um enfeite, um adorno. Posso colocar num quadro, na parede da minha casa. Mas para eles não é dessa forma. Não é para ser apenas apreciado. Mas é para fazer parte da vida deles mesmo, tá bom? Então, a gente precisa focar nisso, tá bom? Nem o homem das cavernas, como eu gosto de falar,
né? Nem a arte rupestre ela foi criada para ser arte especificamente, nem os índios faziam isso como sendo arte. Hoje nós entendemos como arte e estudamos isso como arte, mas não era um objetivo de nenhum desses povos, tá bom? E aí eles faziam também pentes, pulseiras, braçadeiras, tornozeleiras, cocares, manto, e uma infinidade de coisas, tá? Que nós também já vimos no nosso 6º ano. Nós vimos detalhadamente, quem foi meu aluno chegou a fazer atividade prática em relação a isso, tá bom? E também temos as músicas, que elas são utilizadas em ritos, tá? Grupos indígenas utilizam instrumentos, cantos, ritmos e danças de características bastante variadas. Aí eles usam isso geralmente nos momentos sagrados, eles trocam as suas vestimentas, mas professora, índio não anda nu. Mas tem, tamanho do cocá é diferente, estilo de pintura é diferente, tem os adornos que eles usam também no corpo, tudo muda de acordo com a ocasião, tá? Afinal de contas, a gente não vai para um casamento com roupa de ir para a praia e nem vai para a praia com a roupa de ir para um casamento. E eles também não fazem diferente, tá? Eles se adornam e se pintam e de acordo com o que vai ser realizado naquela aldeia, naquela tribo, tá bom? Aí a gente caminha agora para a página 22. Eu estou procurando não demorar muito nessa nossa explicação, mas eu estou querendo que você também consiga, pelo menos, se situar, tá bom? E você possa assistir esse vídeo quantas vezes for necessário até chegar à nossa avaliação. E aí a gente chega lá na página 22, onde está dizendo assim, na trilha da arte, arte em construção. E eu gostei muito dessa parte, sabe por quê? Como eu falei para vocês, aqui nessa página a gente começa a ver que arte e religião, elas caminham juntas. Mas o tempo todo a gente ouve falar que elas não podem caminhar juntas. E eu já falei para vocês que muitas das vezes eu sou questionada, porque além de professora de artes, eu também sou pastora. Então, como é que uma pastora pode ser professora de arte? Como é que uma professora de arte pode ser pastora? E aí eu achei tão legal porque a gente veio trabalhar isso agora no 9º ano, dessa forma bem diferente, né? E aí tem uma parte que está bem grande no nosso livro que diz assim, arte e religião caminharam lado a lado desde então. Então vem só mostrar cada vez mais que nem sempre a gente pode separar muitas coisas. Tem gente que diz assim, professora, a senhora é professora de arte, de religião, de história ou de sociologia. Eu creio que a arte ela acaba envolvendo tudo isso, né? Um pouquinho de tudo isso, porque a arte ela nos possibilita expressar, nos expressarmos, ela nos possibilita criarmos, né? Questionarmos. Então a arte ela abrange muita coisa. E foi um assunto que a gente gostou, né, de trabalhar na sala de aula, isso. E vem falando justamente da nossa formação cultural, vem falando que com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, muitos já tinha, né, como eu expliquei ainda agora, já haviam os indígenas, tá? Com as suas culturas, línguas e modos de vida diferentes. E muitos outros povos vieram, né, após os portugueses, tá? Mas aí diz assim que em torno de 1530, poucos anos depois da chegada dos portugueses, teve início a colonização dos territórios, tá? Então, o que começou com a colonização? Construção de abrigos, moradias, igrejas. E aí vieram muitos integrantes de ordens religiosas, tá? Então, eles vieram para o Brasil, que foram, na verdade, os jesuítas, beneditinos e franciscanos, tá? E a arquitetura nesse tempo e a pintura, ela foi muito influenciada e incentivada por eles desde então. Naquela época eles vieram trouxeram artistas de vários lugares, tá bom? Eles trouxeram artistas para que fossem construídos, arquitetos, artistas, para que fossem construídos tudo isso. Eles começaram a decoração de igrejas, de capelas, tá? De conventos, já que eles estavam colonizando, eles estavam começando a construção das cidades, né? E eu digo assim, eles usavam isso, né? Eles usavam a questão da arte para evangelizar, tá bom? Eles usavam desta forma para evangelizar e falar que os indígenas e depois o povo africano ele não teve
parcela de contribuição nisso, só veio apenas o que eles já conheciam como sua cultura? Não. Eles acabaram sendo auxiliares também desses artistas. E nós temos imagens no meio da arte, né? Nós temos esculturas, imagens, igrejas, onde você vê forte influência, tá? Desses povos. Porque eu digo assim, se eu estou acostumada a ver só índio, como é meu padrão de beleza? É o que eu vejo. Se eu sou africano, eu vivo lá no meio do meu povo e eu estou acostumada a ver aquele tipo de gente, como é que é o meu padrão de beleza? Se eu sou português e estou acostumado a ver outro tipo de gente também, qual é o meu padrão de beleza? Quais são as pessoas que eu estou acostumado a ver? Então não tem como a gente, por mais que o português ele era o mestre lá, professora, por que o indígena e o africano eles não faziam igualzinho como o português mandava? Porque não era questão apenas de mandar, é a questão do que eu carrego comigo, né? Então aquilo vai refletir em tudo que eu for produzir. Vai ter o reflexo disso. Daquilo que eu vivo, daquilo que eu vejo, daquilo que eu gosto, até o que eu acho bonito, que pode ser diferente do outro, mas é aquilo que vai refletir numa obra que eu vier a confeccionar, a produzir. E eu sempre falo para todos os meus alunos, cada um acaba tendo o seu próprio estilo. Não é porque eu sou professora de arte que eu sou obrigada a gostar de tudo. Eu sou obrigada a conhecer as coisas, né? A saber que tem diferentes estilos de arte, mas eu não sou obrigada a gostar de todos eles, porque eu tenho o meu próprio estilo. E eu digo assim, ó, eu não gosto, eu sei, eu acho até bonito, mas eu não gosto de produzir nada que seja tão naturalista ou tão ligado à realidade. Eu gosto de produzir peças, sejam quadros pintados, sejam esculturas, eu gosto de algo que seja fora do comum, fora do normal. Se eu vou pintar uma coruja, eu não gosto de pintar a coruja como ela é na natureza, eu gosto de pintar a coruja estilizada, ela toda colorida com cores que não existem, né, na natureza, não na coruja. Um exemplo, estou dando um exemplo. Se eu vou fazer uma escultura, eu não gosto de botar detalhes de olho, boca, eu coloco só para que entenda que tem um rosto. Se eu vou fazer uma pintura do mesmo jeito, porque eu quero que todo mundo possa se identificar naquela pintura. Aí eu contei uma história que eu fiz um quadro, meu primeiro quadro, né, que eu fiz depois que eu saí da faculdade, porque na faculdade eu já tinha feito, e eu pintei uma mulher que ela era rosa, o cabelo dela era azul. Então a gente diz assim, mas professora, por que você pintou isso? Porque eu não queria que especificamente uma pessoa se encontrasse ali. Se eu colocasse a pele mais clara, iam dizer que era uma pessoa mais. Uma pessoa branca. Aí aqui é negra, não se identifica. Se eu botasse uma negra, a branca não se identifica, a japonesa não se identifica. Então não era isso que eu queria. Eu queria que qualquer mulher pudesse se ver naquele quadro. Então eu não especifiquei, eu não coloquei o nariz em si, para não dizer, é mais fininho, então essa mulher é de tal origem. É mais largo, então é de tal origem. Eu não queria isso. Então esse é um estilo meu. E todo mundo que olha aquele quadro diz que sou eu, mas não era eu, tá? Eu apenas queria que todas elas se encontrassem ali naquele quadro. E acaba que teve a minha identidade e por isso as pessoas olham e pensam que sou eu, tá bom? Então a gente sempre vai deixar naquilo que a gente produzir a nossa marca, tá legal? Sempre vai haver isso. E aí a gente entendeu que eles usaram justamente a questão religiosa, tá? Para construir e criar peças, produzir peças, fossem de pintura, de escultura, usadas na decoração de dentro das igrejas, conventos, tá? Capelas. E aí a gente vai passando lá para a página 24, onde fala da tradição santeira, tá? Que foi os missionários que se destacavam na arte de modelar santos de barro, tá bom? No Brasil ainda hoje existem essa tradição santeira. Eu falei que aqui mesmo no município que a gente mora, eu já vi, falei para vocês, né, que eu passo sempre no ônibus e vejo uma casa onde a família trabalha com isso. Então é uma tradição que passa de geração para geração, tá? Os artistas, eles trabalham em ateliês caseiros, então geralmente é dentro da sua própria residência. E eles são reconhecidos pela sua criatividade e devoção. Então, a maioria das pessoas que trabalham com a arte de modelar santos de barro, eles também são devotos, tá? Dessas imagens, tá? Que eles produzem.
A argila que eles utilizam, ela é batida. Eu falei, eu disse, gente, não é pegar a argila só e fazer não, santinho. É você tem que sovar, bater bem para tirar todo o ar, limpar várias vezes até ela ficar perfeita para o manuseio, tá bom? E depois ela é cozida, então ela não é só modelada, mas depois ela passa por um processo. E aí as peças que esses artistas eles produzem, eles vendem e é o que contribui para a renda familiar deles, tá bom? Eles comercializam estas obras, estas peças, e é o que contribui para o orçamento familiar. Então, quanto mais gente dentro da minha família tem produzindo, mais dinheiro entra para minha casa, tá? Então, é essa a lógica, tá bom? Desse tipo de arte. E aí a gente vai também falar um pouquinho sobre a questão, a gente já falou sobre os índios, e a gente vai falar agora um pouquinho sobre a vinda dos negros escravizados, tá, para o Brasil, os africanos, e eles foram trazidos pelos europeus, tá? Eles não vieram por conta própria, tá bom, gente? Mas também não é como a gente, eu digo assim, como vocês têm aprendido até de uma maneira correta. Mas na época que a professora aprendeu aqui, foi falado de uma outra forma, tá bom? Mas eles não vieram de forma espontânea. Só que eu costumo dizer sempre para os meus alunos, eu digo, gente, os africanos, não é porque eles vieram escravizados que eles vieram de lá e eles não sabiam fazer nada. Eles tinham suas profissões, muitos eram guerreiros, reis, rainhas, chefes das suas tribos, tá? Então eram gente que fazia algo na sua terra já. Muitos eram artistas, muitos eram, eles já dançavam, eles já cantavam. O colorido da roupa deles não era como a gente às vezes vê aquilo o tempo todo. Eu digo assim, gente, por que, que o povo brasileiro ainda é tão ignorante nessa parte, né? De achar que uma pessoa negra ela é menor do que a outra, de achar que ele é inferior ao outro. Cara, eles vieram de lá, eles tinham tudo, eles eram capazes de tudo. Então, quando eles chegaram aqui, não é nada disso do que a gente está pensando, que veio gente que não sabia fazer nada, veio gente que não tinha instrução, não. Eles tinham sim instrução. No lugar onde eles viviam, eles eram bons naquilo que eles faziam. Eles já dominavam, tá? A questão de produzir objetos em ferro, em cobre, em bronze. Eles já faziam esculturas. Eles sempre foram povo resistente, tá? Porque imagina aí, será que eu dou conta de caçar? Gente, eu não sei, eu acho que não, tá? Mas o povo ali, um povo guerreiro, batalhador, trabalhador, tá? Então eles trouxeram tudo de bom que tinha também junto com eles. Isso contribuiu para a nossa formação. Então eles trouxeram a questão, lógico, eu vou estar alegre porque eu estou sendo trazido à força para algum lugar? Lógico que não. Mas a alegria que eles tinham, eles conseguiram trazer, mesmo que intercalado a momentos difíceis e de dores que a gente sabe que eles passaram. O colorido das suas roupas talvez fossem tirados naquele momento, né? Porque era todo mundo vestido. Eu não estava lá naquela época, mas a gente pode falar sobre o que a história fala. Então, eu cresci, eu costumo dizer assim, gente, eu cresci tendo uma visão totalmente errada a respeito disso, porque era o que era ensinado na escola para nós. Eu só via foto dos escravos sempre com roupa de pano, de saco, né? Aquela cor crua, sem cor nenhuma, assim, aquela cor bege, como se fosse de um pano, um tecido cru. E depois, estudando mais profundamente, o colorido deles é tão diverso, eles gostam de usar roupas coloridas. Gente, com cada detalhe, com cada preciosidade. Então, eu cresci naquela ideia. Depois, lógico, eu vim estudar questão de faculdade, de outros estudos. Aí já fiz um curso que fala só sobre a cultura africana. Então, olha só o que vem junto com tudo isso para nós, né? Então, toda aquela ideia que as pessoas, talvez da minha idade, eu tenho 41, tá? Pronto, não vou esconder porque ninguém acha que eu tenho 41. Mas tudo aquilo que a gente cresceu, às vezes, achando que era daquela forma, depois a gente vai descobrindo que não é.
Eles são um povo resistente, eles são um povo alegre, um povo guerreiro, tá? Então, por isso que eu não entendo, porque que a pessoa diz que o negro ele é inferior. Eu considero ele até superior, tá bom? Porque tudo dele tem mais resistência, mais cor, mais alegria, mais tudo isso, tá bom? Então, eles vieram para cá, né, auxiliaram nessa questão da formação cultural. E aí a gente vê também a questão das danças, que a gente teve uma questão que vocês fizeram um resumo, capoeira, dança ou luta. E graças a Deus muita gente entendeu, tá? E na hora de resumir, colocou realmente os pontos principais. A capoeira, ela era uma luta disfarçada de dança, porque como ela foi considerada, né, uma dança ou uma luta muito violenta, e também ela não era permitida quando os escravos estavam reunidos, para que não viesse, digamos assim, chamar a atenção dos senhores, dos seus senhores. Eles faziam de conta, eu tô falando com as minhas palavras, tá, gente? Eu não tô lendo aqui a questão do livro. Lógico que no livro tá de uma outra forma, mas eu estou resumindo, o resultado é o mesmo. É tipo assim, eu tô lutando, eu tô treinando, mas o meu senhor não pode saber que eu tô lutando, porque ele vai ver que isso é um perigo para ele. Então, eles adequaram como se fosse uma dança, mas na verdade era uma luta. E aí tem uma coisa que eu quero botar assim um detalhe. Na Angola, o estilo mais antigo da capoeira, o ritmo musical é lento, tá, gente? Então, dependendo do lugar, a capoeira ela vai ser mais lenta ou com ritmo mais acelerado, tá bom? Os golpes são mais baixos e cheios de malícia, então tem essa diferença na Angola, tá? Depois surgiram outros estilos. E aí também tem uma partezinha que eu achei muito interessante pra gente fazer uma anotação disso, tá? No teu livro, e você pode fazer uma pequena anotação. Eu percebi que isso meus alunos não fizeram, eles não repararam essa questão. Diz assim, a capoeira, por ser considerada violenta e agressiva, eu vou ler aqui a parte que está no nosso livro, era proibida no Brasil, até que em 1930, um famoso capoeirista brasileiro, Mestre Bimba, apresentou-a ao então presidente Getúlio Vargas, que a legalizou, reconhecendo-a como uma luta nacional brasileira, tá? Então é muito importante isso, porque até então ela não é, ela era uma dança proibida, uma luta proibida, né? E a partir de 1930 ela foi reconhecida pelo então presidente Getúlio Vargas como uma luta nacional brasileira, tá bom? Então isso é algo muito importante e significativo, tá? Para cada um de nós, já que nós fazemos parte desse povo brasileiro. Aí também quero chamar a atenção para alguns artistas que estiveram nessa época e que foram eles responsáveis por deixar registrado fotograficamente, tá, tudo aquilo que acontecia. Que um deles foi Rugendas, tá, que deixava registrado no livro de vocês, nós temos bastante imagens, tá, tudo que acontecia ali naquele período. E isso era uma forma, esses temas que retratavam o Brasil, era uma forma de fazer a propaganda, tá bom? Eles usavam isso como propaganda. Eu faço a pintura, retrato o que tem no Brasil e tragam mais pessoas para conhecer o que tem lá. Só que com o tempo depois foram descobrindo que nem tudo era verdade, nem tudo era realidade. Algumas coisas já eram fake news desde aquela época, tá bom? Então, durante um tempo, muitas coisas que não eram reais, que eram falsas, foram sendo criadas a respeito do Brasil, tá? E isso faz com que até hoje, fora do Brasil, alguns países nos vejam de maneira diferente, por conta dessas fake news que já existiam desde essa época, tá? Eu digo assim, não existia Photoshop, já existia Photoshop antigamente, quando o povo grego fazia sua arte, porque eles queriam tudo perfeitinho. Já existia fake news quando o pessoal veio para o Brasil, para colonizar o Brasil, os portugueses vieram e começaram a levar algumas imagens que não eram verdades, mas que eram falsas do que acontecia aqui. Então essas coisas que às vezes a gente acha que é novidade, que é de agora, já existia, tá bom? E aí a gente terminou nosso assunto
falando sobre a questão dos artistas europeus, mas principalmente os holandeses, tá? Que, como ainda não existia máquina fotográfica nessa época, eles se dedicaram, tá? Os artistas holandeses, eles se dedicaram a pintar apenas temas que retratavam o Brasil, tá bom? Então, foi esse o nosso assunto da nossa revisão, foi até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Assista quantas vezes for necessário. A professora aqui está tentando melhorar a cada dia a maneira dela vir dar aula aqui nessa nova metodologia, tá? Que é a questão do vídeo, é a questão do meu canal aqui no YouTube. Eu estou tentando reorganizar o meu canal, porque acaba que eu compartilho muitas coisas no meu canal e eu tô querendo organizar, tá? Eu tô querendo ver se eu consigo fazer um novo canal pra gente organizar isso tudo. Onde aqui no canal eu compartilho não só as minhas aulas, eu compartilho as minhas aulas de artesanato, não só aulas, né, do ensino fundamental maior. Eu compartilho também a palavra de Deus, então eu tô tentando reorganizar isso tudo e a gente vai se adequando a essa nossa nova realidade, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e qualquer dúvida tirem no PV, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Espero que seja presencial, se não for, a gente se encontra por aqui de novo. Tchau!